Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como está? Tudo ótimo! Hoje pessoal, iremos iniciar a nossa primeira aula aí de ecologia para o Enem, né pessoal? E na aula de hoje vamos iniciar o conteúdo sobre os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos faz parte da biologia e é bastante importante para o Enem porque chove de questões relacionadas aos ciclos biogeoquímicos no Enem. Então, exijo que vocês prestem atenção nessa aula e espero que vocês aprendam. Então, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês irão aprender este conteúdo dos ciclos biogeoquímicos. E na aula de hoje, pessoal, iremos iniciar falando sobre o ciclo do nitrogênio. Existe o ciclo do carbono, existem outros ciclos de outros elementos químicos, mas os mais importantes são o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, que cai bastante no Enem. Então vamos explorar esses dois ciclos e na aula de hoje iremos primeiro iniciar com o ciclo do nitrogênio e na próxima aula iremos continuar com o ciclo do carbono. Então vamos iniciar a aula de hoje e vamos que vamos, e partiu, é nóis! Bom pessoal, o esquema está aqui. Esse daqui é o esquema do ciclo do nitrogênio, pessoal. Esse daqui é o que você precisa ter na cabeça na hora da prova. Então, vamos prestar atenção aqui para nós podermos entender como funciona, né? Como o nitrogênio se comporta diante da natureza em relação ao seu ciclo. Pessoal, antes de iniciarmos aqui diretamente no ciclo do nitrogênio, vamos entender mais o que é um ciclo biogeoquímico. Devemos saber que o ciclo biogeoquímico, os ciclos, né, na verdade, os ciclos biogeoquímicos fazem grande diferença na vida dos seres vivos. Então, devemos saber deste detalhe. Um ciclo biogeoquímico é o comportamento cíclico dos elementos químicos perante a vida. Anotou aí? Anotou? Então vamos continuar nossa aula e vamos entrar de fato de vez no ciclo do nitrogênio. Pessoal, o nitrogênio, como vocês estão vendo aqui neste esquema, olha ele aqui, ele está solto aqui, ó. Está solto na atmosfera. Vocês puderem ver, ele está aqui solto, ó. A nuvenzinha, ele está aqui solto, ó. As árvores, o boi comendo aqui e tal, vaca, boi, vaca. É a vaca, na verdade é a vaca que está comendo aqui. E tá todo mundo bem aqui, ó. O animalzinho comendo, tá tudo ok. Pessoal, o nitrogênio, neste exato momento, ele está solto aqui na atmosfera, não é verdade? Então, como é que nós, seres vivos, iremos consumir ele? Como é que vamos consumir o nitrogênio? Porque nós precisamos do nitrogênio, nós precisamos dele para sobreviver. Então, como a gente vai conseguir pegar ele? Como a gente vai fazer este evento, né? Como é que a gente vai conseguir fazer esta coisa? Bom, a maioria de vocês podem estar aí se imaginando, se o nitrogênio está solto na atmosfera, a gente respira ar atmosférico, então se o nitrogênio está solto no ar aí, eu vou respirar e vou consumir o nitrogênio e tô de boa. Bom, pessoal, não é exatamente assim. O nitrogênio, na forma que ele está na atmosfera, nós, seres vivos, não tem a capacidade de consumir ele da maneira que ele está na atmosfera. Então, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? E agora? Agora onde entra o ciclo dele. Agora onde a gente vai conseguir entender como ele está se comportando na natureza. Bom, pessoal, o nitrogênio, pessoal, ele tem 3 fases. O ciclo do nitrogênio tem 3 fases. Tem a fixação dele, fixação do nitrogênio, vai descendo mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui a nitrificação, subindo mais um pouquinho aqui o ciclo, vamos ver aqui a desnitrificação. Pessoal, esses daqui são os 3 ciclos: a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. Esses daqui são os 3 ciclos do nitrogênio. Porém, pessoal, existe também outro detalhe aí que vocês precisam saber. O outro detalhe, pessoal, é que no meio do ciclo vai existir um evento chamado amonização. Essa amonização vai pegar o ciclo pela metade e vai terminar ele na nitrificação. Essa amonização não vai passar pela fixação atmosférica que vamos ver agora.
Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Eu apresentei as fases, apresentei a harmonização e agora vamos entender cada uma dessas fases, não é isso, pessoal? Vamos lá. A fixação do nitrogênio, fixação atmosférica do nitrogênio. Vamos ver como funciona essa fixação. Bom, pessoal, o nitrogênio ele está solto na atmosfera, como eu venho dizendo, e para ele passar por alguns processos para que nós, seres vivos, possa consumir ele, ele vai ter que passar por algumas transformações. Então, a fixação dele é importante para ele ser transformado de uma forma que nós conseguimos consumir ele, nós, seres vivos, que eu venho dizendo. No solo, pessoal, a fixação atmosférica vai fazer com que o nitrogênio da atmosfera ele venha para o solo. Como ele vai vir para o solo? Através de uma fixação. Quem é responsável por essa fixação são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são responsáveis por essa fixação. Ou seja, o nitrogênio está na atmosfera, passou para o solo através dessas bichinhas aqui, ó. Essas aqui são as responsáveis por ele da atmosfera correr direto para o solo e correr logo para a vida dele aí. Ok, ele está aqui no solo, primeira fase. As bactérias fixou ele. E agora? Elas conseguiram pegar o nitrogênio. Elas precisam do nitrogênio. Ok, precisam do nitrogênio. Ok, só que elas vão ter que fazer sua digestão. Elas vão ter que pegar o que não quer do nitrogênio e jogar de volta para o solo. Que essa é a função dela. Então, ela vai pegar o que ela não quer do nitrogênio e joga no solo. O que ela não quer do nitrogênio, pessoal, é chamado de amônia. Exatamente, pessoal. Ok, estamos na primeira fase. O que foi que aconteceu na primeira fase? A fixação com essas bactérias. As bactérias pegaram, fixaram, jogaram o que não quiseram do nitrogênio e agora o nitrogênio está no solo de forma de amônia. Ok, acabou a primeira fase, pessoal. Agora vamos para a segunda fase, pessoal. Um detalhe importante nessa segunda fase é que a segunda fase ela é dividida em duas partes. Vamos chamar a parte A e a parte B. A segunda fase, pessoal, é chamada de nitrificação. O nitrogênio está em forma de amônia. Então, as plantas, que são os primeiros seres vivos aí, os produtores, eles precisam, pessoal, de um elemento chamado nitrato. Então, a amônia não é favorável às plantas. Ela precisa passar por alguma transformação. Então, existe outras bactérias que são as nitrossomonas, que são as bactérias nitrificantes. Elas vão pegar a amônia, porque elas sim gostam de amônia. A amônia está lá no solo, ninguém quer amônia, mas elas querem. As nitrossomonas pegam a amônia, consomem a amônia e jogam de volta para o solo, ainda na segunda fase. Jogou de volta para o solo. As nitrossomonas pegou a amônia, jogou de volta para o solo. Jogou de volta para o solo e agora? Vai vir em que forma o nitrogênio está agora no solo? Se as bactérias consumiram a amônia e jogou o nitrogênio de volta para o solo, com essa transição, o nitrogênio se transformou em nitrito. O nitrito está no solo. E agora? Quem é que gosta de nitrito? As plantas gostam de nitrito? Gostam? Não gostam, pessoal. E agora? O que vai acontecer com o nitrito? Vamos agora para a segunda parte da fase 2. A segunda parte da fase 2, pessoal, vai existir outros tipos de bactéria que são as nitrobacter. As nitrobacter são responsáveis por consumir os nitritos. Elas gostam de nitrito, então elas vão pegar este nitrito aí e vão jogar ele de volta para o solo. Vão pegar o que quer do nitrito e o que não quer, joga de volta para o solo. O que ela não quer do nitrito, pessoal, vai ser transformado no maravilhoso nitrato. Esse sim é o elemento que as plantas precisam, que nós, seres vivos, precisamos. O nitrato se faz presente o nitrogênio e se faz presente também o oxigênio. Então, esse daqui é o nutriente para as plantas que as plantas precisam. Então, isso daqui vai direto aqui na setinha, ó, para as plantas, pessoal. As plantas consumiram o nitrato através de uma fixação. As plantas consumiram nitrato através de uma fixação. Ok, pessoal.
Ok, as plantas já conseguiram consumir aí o seu nitrato. Certo. Então, chegou ao fim, né? Chegou ao fim. Todo mundo aí, o nitrogênio já passou pelas transformações que precisava e as plantas já têm o que querem, né? Que são o nitrogênio para elas poderem sobreviver. Elas já têm, por causa dessas transformações aqui que já vimos. E agora? O que vai acontecer neste momento? Como eu venho dizendo, o ciclo, pessoal, ele tem que fechar. Então aqui o ciclo não fechou. O ciclo apenas chegou na parte do nitrato e não passou mais disso. Ele não voltou para a atmosfera. Nós não vimos o nitrogênio voltando para a atmosfera ainda. Então vamos saber a terceira fase neste momento. Já que as plantas consumiram o nitrato, ok, elas consumiram o nitrato, mas foi todos os nitratos que há no solo que elas consumiram? Não, elas não consumiram todo o nitrato que há no solo. Sobrou muito nitrato ainda no solo. Elas conseguiram consumir, mas ainda sobrou muito nitrato no solo. Então vai existir outras bactérias, que vamos chamar elas de bactérias desnitrificantes. Elas vão consumir esse nitrato que as plantas não quiseram mais, elas vão consumir eles, que é o que elas precisam, e vão jogar eles de volta, olha que interessante, de volta para a atmosfera, chamando de desnitrificação. Essa foi a terceira fase, a desnitrificação através das bactérias desnitrificantes. E assim, pessoal, fecha o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio está fechado neste momento. Mas, porém, como eu venho dizendo a vocês no início da aula, a amonização ela começa do meio do ciclo que termina na desnitrificação, que isso aqui é a terceira fase. Então vamos dar uma olhadinha aqui na amonização, que é importante aí na hora da prova você saber, porque pode ter alguma questão aí falando sobre a amonização e você diz, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo que eu não sei disso. Mas aqui vocês vão aprender. A amonização, pessoal, é o que vem dos seres vivos. Como assim? Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui nesse desenho, a vaca, ela defecou, né? Suas fezes estão no solo. As fezes, elas têm milhares de bactérias e tem bastante elemento químico nela lá. E como as fezes estão no solo, elas vão começar a se decompor. As fezes irão se decompor. Então, através de uma decomposição das fezes, as fezes irão ser sugadas para o solo na forma de amônia. O sumo das fezes irão chegar no solo ali, ó, em forma de amônia. Por causa da amônia no solo, quem é que vai se lucrar neste momento agora são elas, as Nitrobacter. Sim, pessoal, as Nitrobacter. Por quê? Porque elas gostam de amônia. Então, se a decomposição das fezes causou essa maravilha de amônia, as bactérias nitrossomonas vão agradecer bastante por essa oportunidade que a decomposição deu a elas. Então, através de uma decomposição, surgiu amônia. Depois dessa amônia, as nitrossomonas conseguiu consumir essa amônia e transformou em nitrito. Olha o nitrito aqui. O nitrito está aqui. Do nitrito, pessoal, vai começar a nitrificação novamente. Do nitrito vem as Nitrobacter, que são as bactérias da parte B da segunda fase, vão consumir o nitrito e vão transformá-lo em nitrato. Transformando em nitrato, as plantas vão pegar o que querem e vai sobrar um pouco também para as bactérias desnitrificantes, que vão consumir o nitrato e vão jogar de volta para a atmosfera em forma de desnitrificação, pessoal. Então, pessoal, isso daqui é de fato o ciclo do nitrogênio que acabamos de estudar. Este daqui é o desenho, pessoal. Qualquer coisa aí, tirem um print aí desse desenho maravilhoso para que vocês possam estudar aí durante o seu período de estudo, que eu possa ter ajudado a vocês de alguma maneira.